preciosa. Mas antes desse momento, estaremos trazendo então a palavra. E quem esteve na última ministração que eu trouxe logo quando eu voltei daquele retiro, né? A do Mevan, teve um dos pontos que eu toquei, que é em cima daquela situação de Jacó, né? Que todos conhecem bem a história. Teve um momento que, antes de Jacó se encontrar com Esaú, seu irmão mais velho, do qual ele tinha armado, né, por cima dele, vamos dizer assim, tinha enganado seu irmão, apesar de não precisava, porque já havia uma promessa sobre Jacó. Vocês lembram que ele ficou lutando com um anjo, né? E disse: eu não vou te deixar até que tu me abençoes. E aí teve um momento que o anjo perguntou para ele, então, qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. É como se ele respondesse exatamente assim, porque o nome dele quer dizer isso, né? Meu nome é enganador, usurpador. Como se ele dissesse: eu sou enganador, eu sou usurpador. E a gente falou então naquela oportunidade que a nossa vida ela é mudada, ela é transformada quando nós reconhecemos nossos erros, nós reconhecemos nossas falhas, reconhecemos a condição que estamos. Nós, como diz, nós damos nome aos bois. A gente chama pecado de pecado. A gente não fica achando culpados, a gente não fica tratando o pecado como um animal de estimação, né? Porque, como alguns dizem, né, que muitos têm pecadinho de estimação. Se é que a gente pode dizer, não existe pecadinho nem pecadão, né? Mas a gente abordou esse ponto da necessidade de nós reconhecermos o que nós somos, o que nós temos feito diante do Senhor. E é interessante, né, a questão da luta de Jacó ali com o anjo, que é quando a gente luta, por exemplo, com o diabo, Satanás, a gente vence porque, né, Satanás já está debaixo dos pés do Senhor, nós temos autoridade em nome de Jesus. Então, quando a gente luta com Satanás, a gente expulsa Satanás, ele perde e a gente ganha. Mas quando a gente luta com Deus, quem ganha é Deus e nós perdemos. Mas essa perda é aquela que o Senhor disse, né? Quem perde a sua vida por amor de mim, salvará. A perda que nós temos na luta com Deus, que é uma perda que na verdade se reflete em vitória nas nossas vidas. Foi o caso com Jacó, né? Jacó, ele lutou com Deus, embora, claro, o anjo disse que ele prevaleceu, né? Mas na luta ali, quem é que saiu mancando? Não foi o anjo, né? Foi Jacó. Mas a vida dele começou a mudar a partir daquele momento, da sua luta com Deus. E é a partir desse ponto que eu quero falar, queridos, nessa noite, sobre a confissão que gera o arrependimento e que é a base. Quando você lê em Hebreus capítulo 6, existem 6 doutrinas elementares da fé cristã. A primeira é arrependimento. E depois vem fé, daí fala de batismos, juízo, enfim. Mas entenda que o arrependimento é a base para a nossa vida cristã. Sem arrependimento, querido, nós não temos como vencer as lutas, nós não temos como crescer em Deus, nós não temos como viver a vida mais que vitoriosa do qual o Senhor conquistou para nós. E falando um pouco sobre a questão da confissão, né? Porque o que Jacó fez foi exatamente, ele confessou o que ele era. A palavra confissão no grego, ela é a palavra homologel, né? E aí a gente tem a palavra bem conhecida, homologar, né? Eu trabalho, né, na Justiça do Trabalho, a maioria sabe, e nas audiências, né, muitas vezes vem um acordo entre as partes para o juiz homologar, né, para ele ratificar aquele acordo. Homologar. Logar ali da palavra logos do grego quer dizer palavra, e homo a mesma, é dizer a mesma coisa, a mesma palavra. Ou seja, o
que Deus está dizendo, você concorda com Ele. Ou seja, quando eu confesso, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fui assim. Isso é homologar, é você concordar com Deus, com o que a sua palavra diz a respeito de uma área da sua vida, de um pecado, né, falando especificamente. Então eu confesso diante de Deus. Jacó, ele acabou fazendo isso, né? Ele homologou aquilo que realmente o seu nome significava. E é importante que nós falarmos algo assim que precisamos entender dentro desse contexto, né, da confissão, que o homem muitas vezes ele tenta se proteger, porque confessar, querido, você está se humilhando, né, diante de Deus, às vezes diante das pessoas. Naquele contexto que nós pregamos, a gente falou sobre o marido e a mulher, né? Então, na relação marital, e eu falei muito sobre a questão do sacerdócio, então, né, do homem, que muitas vezes é difícil, né, queridos, nós temos que admitir que nós erramos, que nós falhamos. Muitas vezes numa discussão, quando se percebe que o outro está com razão, muitas vezes quem se deu conta que está errado, ele não vai dar o braço a torcer. Ele fica argumentando, para não sair por baixo, ainda que ele se dá conta que ele está errado, né? Muitas vezes a derrota fica naquela, sabe, fica numa coisa, não diz nada, né? Vai, tá. E aí fica assim, né? Mas não diz assim, ó, eu errei, me perdoa, eu falei, eu fui grosso contigo, eu agi com má intenção. Querido, e é a confissão que ela começa a produzir a mudança, porque a confissão vai gerar o arrependimento. Mas entenda uma coisa, essa dificuldade nós temos de confessar, porque, querido, desde a queda do homem, o homem tenta se proteger, não é verdade? Por exemplo, Adão pecou, Eva pecou, enfim. Quando Deus confrontou Adão, o que Adão disse? A mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste. Achar um culpado que não é nós, é uma coisa que tem desde a criação. E olha que interessante o princípio que a gente vê no Éden, que quando Adão e Eva pecaram, abriram os olhos dele, e eles viram que eles estavam nus e se envergonharam. E o que eles fizeram mesmo? Eles cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, porque eles estavam envergonhados. Porque na verdade, querido, veio a questão da condição pecaminosa deles, a consciência de pecado. Começou a vir aquela questão, por exemplo, da malícia. Por exemplo, né, se duas pessoas daqui a pouco perdessem a roupa, naturalmente se sentiriam envergonhados, não é verdade? Claro que Adão e Eva eram marido e mulher, mas pense que a primeira situação que aconteceu isso, como já veio a consciência de pecado, naturalmente essa questão da malícia que hoje existe já veio sobre eles por causa da condição de pecado. Eles estavam nus antes e eles não se envergonhavam. Alguns dizem que talvez havia uma roupagem espiritual, uma glória que envolvia. Não vou entrar nesses detalhes porque são tantas coisas sobre isso, mas a verdade é que diz que antes eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Mas quando veio a consciência de pecado, de repente veio o sentimento de vergonha. E aí eles cozeram folhas de figueira. Que é interessante como a palavra, ela explica a própria palavra, né? Isso é uma das regras da hermenêutica. Quando a gente vê folhas de figueira lá no Novo Testamento, alguém lembra de uma situação bem interessante que aconteceu com Jesus e os discípulos em relação a uma figueira? O que aconteceu? Jesus passou numa figueira e ele queria ver se tinha frutos, mas não tinha, e ele amaldiçoou a figueira. Mas por que amaldiçoou a figueira? Parece que Jesus foi mal com a figueira. O problema é que a figueira, ela tinha dado folhas, e espera-se que quando a figueira
dê folhas, também dê frutos. Não sei se a condição aqui no hemisfério, né, aqui no Ocidente é a mesma coisa, enfim, não conheço dessa parte da botânica, mas lá se esperava pelo menos isso. Então, como Jesus esperava que tinha frutos, porque ela tinha apresentado folhas, ele amaldiçoou, e depois os discípulos viram, então, que no outro dia a figueira tinha secado. A figueira tinha uma aparência que tinha frutos, mas não tinha. Folhas de figueira, querido, é quando nós queremos encobrir a nossa vergonha. É quando nós temos uma aparência, uma roupagem espiritual para encobrir algo. Às vezes diante das pessoas, talvez até diante do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, embora é difícil a gente esconder algumas coisas, mas alguns tentam esconder diante de uma roupagem, de uma característica, né? Às vezes na igreja ainda é mais fácil, né? No meio de amigos, no meio da sociedade, mas muitas vezes o que está por trás, que é o que acontecia com Naamã. Talvez as folhas de figueira de Naamã, a gente pode dizer que era a sua indumentária de general, não é? Naamã, um grande general assírio, mas era um homem que tinha o quê? Lepra. Lepra é um tipo do pecado no Antigo Testamento. E muitas vezes, amados, nós queremos colocar folhas de figueira, acobertar falhas, erros da nossa vida, do nosso caráter, às vezes então das pessoas mais próximas que nós amamos, e não confessamos e não dizemos. E muitas vezes aquilo está corroendo o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, ou outros relacionamentos que temos, mas porque a gente ainda vive algumas áreas da nossa vida de aparência. As pessoas que muitas vezes podem nos ver, conhecer, assim, puxa vida, que é uma pessoa, né, assim, tal, e muito elogiada. Mas só Deus sabe o recôndito do nosso coração, não é verdade, queridos? Alguém disse que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Porque realmente ninguém está olhando, né? Hoje, com o celular, né, querido, é fácil em qualquer momento a gente, com um clique, acessar coisas que, se fosse projetado num telão, não é? A gente muitas vezes poderia corar de vergonha. Pelo menos, né? Algumas pessoas se acessam determinadas coisas. Mas a verdade, queridos, é que quando nós confessamos, nós dizemos essas coisas em que não tem como colocar folha de figueira, porque nós estamos realmente sendo autênticos, dizendo: eu tenho falhado nisso, eu tenho errado nisso, eu tenho sido assim, eu tenho sido assado, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido egoísta, eu tenho sido... Jacó teve que dizer isso, e foi quando Jacó confessou aquilo que ele era, é que realmente começou a mudar a vida dele. Agora, tem uma coisa interessante que muitas vezes nós podemos, querido, sentir o remorso de algo e achar que isso é arrependimento. O remorso está dentro do arrependimento. Todo arrependimento tem o remorso, mas nem todo remorso é arrependimento. O remorso, né, é aquela angústia, aquela aflição, aquele sentimento assim ruim, de culpa por algo errado que nós fizemos. Mas muitas vezes esse remorso ele não produz mudança na nossa vida. Veja alguns casos na palavra. Muitos conhecem a história de Balaão, um profeta, né, que o rei Amalequita, né, estava pagando ele para profetizar contra o povo de Israel. E teve um momento que ele disse, que ele entendeu que ele pecou mesmo, porque a mula, né, se colocou no meio do caminho, na verdade, né, tinha um anjo ali e fez a mula falar. E ele disse: pequei. Mas o que aconteceu? Esse pecado mudou a vida de Balaão? Não, depois a gente vê mais na frente que Balaão induziu os israelitas a pecarem. E depois, quando Josué tomou algumas cidades, Balaão acabou sendo morto. Ele disse: pequei, mas veja bem, não só um remorso, até uma confissão, mas ele não passou para o lado do arrependimento. Isso não mudou a vida de Balaão. Um caso que nós falamos, né, bem interessante, a situação de Saul. Deus tinha falado no meio de Samuel que aniquilasse os amalequitas. Aí tinha o rei Agag, tinha um povo. E o que aconteceu? Saul matou quase todo mundo, mas deixou vivo o rei. E também o melhor das ovelhas, os bois, o melhor do despojo.
mas era para acabar com tudo. E quando ele foi confrontado com Samuel, ele começou a argumentar, porque Samuel disse assim: que barulho é esse que eu estou ouvindo desses animais e tal? Ele disse: não, te reservou o melhor para oferecer ao Senhor teu Deus e tal, né? O povo, aí começou a falar do povo, o povo que se lançou, isso está lá em 1 Samuel 15. O povo se lançou ao despojo, na verdade ele e o povo, mas ele disse: o povo se lançou ao despojo. Ele começou a argumentar com Samuel, dizendo que ele obedeceu e tal. Aí vem aquela reprimenda de Samuel, né? Dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Só que daí Saul disse: pequei. Mas ele fala uma coisa assim: agora honra-me diante dos meus líderes. Na verdade, que Saul ficou envergonhado com aquela situação, reconheceu que pecou, mas o remorso dele, querido, não era porque ele estava arrependido, é porque ele ficou envergonhado diante da situação. Era apenas um remorso, não um arrependimento. Arrependimento, no grego, a palavra metanoia, é mudança de mente, envolve mudança de direção, mudança de vida. A enciclopédia Baker diz o seguinte, Enciclopédia Bíblica Baker, olha a definição de arrependimento: mudança na personalidade inteira de comportamento pecaminoso para Deus. Mudança na personalidade inteira de comportamento pecaminoso para com Deus. Lembra que o Senhor disse que do coração procedem os maus desígnios, os maus pensamentos? Se eu tenho mudança de mente, mudança de pensamento, é porque mudou o meu coração. O arrependimento tem a ver com a mudança do próprio coração. O coração de Saul não mudou. Porque logo em seguida disse assim: olha, agora honra-me diante dos líderes. Ele devia ter dito: eu pequei, eu errei, eu falhei e tal, e pronto, e fica ali. Não, ele queria sair por cima da situação. E quando a gente vê, ele estava argumentando e ainda botando tipo a culpa no povo. Você lembra de Arão, quando fizeram um bezerro de ouro lá, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei? Disseram: Arão, olha, está demorando para Moisés e tal, para Moisés descer. O que eles resolveram? Vamos fazer um bezerro de ouro. E Arão, ele esculpe, ele faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce e confronta ele, o que Arão disse? Eu lancei o ouro, enfim, no fogo, e saiu esse bezerro. É interessante, ele dá uma desculpa, uma coisa assim, estapafúrdica. Como ele diz assim, que aquele bezerro saiu assim do meio do fogo, pronto, sabe? A velha história de tentar se proteger. O princípio do Éden: não é eu não sou culpado, eu não errei. E se eu errei é porque me levaram a errar. Como é difícil, querido, eu digo para mim, como é difícil reconhecer que estamos errados. Como é difícil, como é difícil, como é difícil dar razão ao outro. Porque eu tenho que sair com a razão. Eu não posso perder. E principalmente se eu sou homem. Não. O homem é o cabeça. Então o cabeça tem que estar por cima. O arrependimento, que ele produz mudança. O arrependimento, ele leva-nos a viver uma vida contrária ao que estávamos vivendo. É interessante, eu ouvi um testemunho de um dos maiores pregadores que eu conheço da atualidade. Ele não é brasileiro, e ele falando algo assim que me chamou muita atenção. Ele contando dos problemas que ele tinha com pornografia, e mesmo depois já de ser um ministro, enfim, ele participava de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e quando vinha pregadores assim, né, internacionais e tal, ele normalmente é o que cuidava, tal. E tinha um pregador ele disse que era um dos maiores assim na área de libertação, enfim, e ele contando para ele sobre o problema dele com a questão de pornografia. E aí esse pastor ministrou com ele, orou com ele, mas ele não foi liberto naquele momento. Depois de meses, ele experimentou a verdadeira libertação. E aí, questionando Deus sobre isso, por que ele não tinha sido liberto, né, quando aquele pastor orou por ele e tal. E é interessante, ele tinha uma rotina de oração assim, de orar, tipo
perto das 5 da manhã até as 7 da manhã, todos os dias. Mas Deus fez lembrar, inclusive, a oração dele. Ele sempre pedia para Deus que usasse muito ele, né? Que curasse enfermos, enfim, que ele fosse muito usado por Deus. E Deus mostrou que ele deveria mudar o foco da oração dele. Ele disse que ele deveria, assim, ore para que você me conheça intimamente. Me conheça intimamente. E aí ele relata, né, os casos de Moisés, né? Tanto que, aquilo que a gente estava falando antes aqui, Moisés, querido, ele preferia... Pense o seguinte, você ficar num deserto, com milhões de murmuradores, que era aquele povo, que já queria matar Moisés por qualquer coisinha, né? Já falava em apedrejar, em situações ali adversas. Moisés preferia ficar no deserto com essa turma, do que ir para, mas com Deus, do que ir para a terra prometida, com um anjo que ia à frente, terra que manda leite e mel. Ele não queria ir para aquela terra, ele preferia ficar no deserto, com essa turma, mas porque Deus estava com ele. A gente vê o caso de Davi, vê o caso de tantos homens que valorizavam tanto essa questão da intimidade com Deus. É interessante que, quando ele mudou esse foco, ele fala então que daí veio a libertação. Ele dá toda uma explicação sobre isso, né? Dessa intimidade com Deus que gera então a santidade. E essa intimidade, essa santidade começa com essa questão do homologel, da confissão, que vai então gerar o arrependimento. Não existe arrependimento sem confissão. Não posso mudar de vida se eu não reconhecer que a minha vida está errada, que os meus procedimentos estão errados. Se eu achar que está tudo certo, que não tem problema nenhum, se eu continuar usando folha de figueira para tentar encobrir a minha nudez espiritual, eu vou continuar na mesma situação. E como é difícil reconhecermos, e muitas vezes assim, não, pior é o seguinte, não reconhece nem para o mais próximo, que é o cônjuge, quando nós falamos de casais, mas muitas vezes não reconhece para o seu líder, para o seu pastor, o que vão pensar de mim, o que vão dizer. Imagina que esse pregador, ele participava dessa igreja tremenda, era um ministro já, mas inclusive ele fala, né, que 50%, se não me engano, dos líderes na época dessa administração dos Estados Unidos, 50% acessavam pornografia. Amor, tu lembra, a gente participou daquele seminário do Haggai, lembra que teve uma estatística que perguntaram lá e a gente respondia, um questionário, um seminário para líderes, e ali daquela turma a gente via, né, realmente uma estatística alta, e ali ele tinha líderes, né, um retiro de líderes de pessoas que acessavam pornografia. E hoje é tão fácil isso, na verdade. Mas esse homem foi liberto, querido, nessa questão realmente dessa intimidade com Deus. Aí então você vai conhecendo Deus, Deus vai falando com você. Você tem uma experiência talvez como Isaías. Você lembra Isaías, capítulo 6, Isaías profetizava para todo mundo. Chegou no capítulo 6, e aí tem uma chave, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele começa a falar das coisas que estavam acontecendo, tremendas, e daí ele disse assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Essa intimidade com Deus, essa proximidade que nós temos ao Senhor, querido, a luz dele vai mostrando as áreas da nossa vida que estão encobertas, talvez em que a gente botou umas folhinhas de figueira. Porque folha de figueira não resolve, querido, tem que ser pele de cordeiro, pele de animal, sacrifício de Cristo. É isso, querido, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. O sacrifício de Cristo, ele só é eficaz quando nós tiramos essas folhas de figueira e expomos a nossa nudez diante dele. Você reparou que a gente estou indo bem rápido aqui para a gente ir ganhando tempo, mas quando você lê em Gênesis, diz que eles cozeram folhas de figueira, certo? Então eles não estavam mais nus, mas eles se esconderam, por quê? Eles amarraram com cintos, e certamente os cintos não foram suficientes para segurar aquelas folhas que eles cozeram, e certamente eles continuaram nus, porque ele disse assim, né?
Estava nu, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Mas ele não tinha colocado as folhas de figueira, então ele não estava mais nu. As folhas de figueira que duraram pouco tempo, as aparências vão durar pouco tempo na nossa vida. O que a gente tenta esconder que é pouco tempo, porque vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Nada é encoberto que não seja manifestado. E é bom a gente confessar o quanto antes diante do Senhor e admitir. Às vezes chegar para alguém e dizer assim, um líder, pastor, eu tenho errado, eu tenho falhado. Está assim está o meu casamento, assim está a questão do meu trabalho, assim está assim o meu coração. Eu tenho um problema de relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas. Onde eu vou parece que eu arranjo problema. Onde eu vou parece que todo mundo me rejeita. Às vezes as pessoas têm isso, que não é questão de todo mundo rejeita, é que existe todo um contexto por trás, em que ele já se sente culpado, então qualquer coisa parece que está sendo feita contra ele. Às vezes as pessoas têm senso de perseguição, de conspiração. Às vezes realmente existe toda uma questão de rejeição, e Satanás, quem sofre de rejeição, que Satanás tenta cercar as pessoas, as mais ajeitadas, vamos dizer assim, ele tenta cercar elas nos seus relacionamentos, para que se agrave esse quadro. Satanás é sujo. Por isso que não pode haver coisas que escondidas no nosso coração. É interessante que um dos livros dos profetas tem uma parte que diz assim: é como se ele matasse um leão e um urso, mas ele entrasse dentro de casa e colocasse a mão na parede e uma cobra mordesse ele. Eu não me lembro agora esse texto aqui de cabeça, mas é um texto muito interessante, que fala do leão e do urso, e eu me lembrei de Davi. Davi matou o leão e o urso, mas foi uma serpente que picou ele, porque ele não vigiou. Ele acabou adulterando com Batseba, matou Urias. Mas aí tem a diferença, querido, entre Saul e Davi, entre aquele que confessa e se arrepende. Quando você lê sobre Davi, quando ele foi confrontado com Natã, ele disse assim em 2 Samuel 12:13: pequei contra o Senhor. Quando você lê Balaão e Saul, eles só dizem assim, pequei. E aí eles começam a falar outras coisas. Mas Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Depois, um texto muito conhecido, que é o Salmo 51, que provavelmente foi o salmo que ele fez após ele ser confrontado por Natã do seu pecado. Ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra o Senhor. Esse ministro, querido, que foi liberto da pornografia, ele falou uma coisa muito interessante sobre o remorso, sobre arrependimento, né? Estou usando bastante coisa, inclusive, que eu considero ele um dos meus mentores à distância, né? Ele fala dessa tristeza que realmente gera arrependimento. Balaão, Saul, eles tiveram um remorso, uma tristeza que na verdade produziu morte neles, mas não a tristeza que produz arrependimento. A tristeza que produz arrependimento, que é quando eu me entristeço porque o meu pecado feriu a Deus. Não porque eu vou perder alguma coisa, não porque eu vou ser exposto por causa do meu pecado diante das pessoas, mas porque eu feri a Deus. É interessante esse texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A palavra salvação no grego, soteria, que a gente também lembra da palavra sozo, salvar, que é no sentido não apenas de salvar o nosso espírito, mas libertar a nossa alma e curar o nosso corpo. Em outras palavras, ele entendeu, a libertação veio sobre ele, a libertação vem sobre nós, querido, porque você pode mudar essa palavra salvação aqui, porque sempre a gente, quando fala em salvação, a gente pensa em salvação eterna, mas no grego, soteria, sozo, o sentido ele é muito amplo, não é só a salvação do espírito. Muitas vezes ele vai estar falando exatamente da questão da libertação da alma, a cura do corpo. Aí a gente pode ler assim,
A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à libertação. Nós somos libertos de pecados, de amarras na nossa vida, quando nós nos entristecemos, porque nós ferimos o coração de Deus, e não porque eu estou com algum problema, porque agora me gerou uma consequência, porque agora por causa disso que eu fiz, eu estou com um problema físico, ou porque eu estou com um problema financeiro. Não, porque eu feri a Deus. É isso que Davi fez. Eu pequei contra ti somente. Se você ler Saúl, ele diz, eu pequei, agora honra-me, agora não sei o quê. Uma confissão do que falta o arrependimento. Foi apenas uma confissão de remorso, não uma confissão que gerou arrependimento. Entenda, querido, essa é a principal mensagem do Novo Testamento. Jesus começou pregando o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos. Começou, as primeiras pregações, é tudo, arrependei-vos, arrependei-vos, mudem de mente, mudem de vida, mudem de comportamento. Porque é isso, querido, que vai mudar as nossas vidas. É isso que vai mudar a história da nossa família, que vai mudar o curso da nossa vida, se ele não está em linha com a palavra de Deus. Quando Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, veio um anjo e pegou uma brasa e tocou os lábios dele. Onde nós confessarmos a nossa impureza, querido, se ele dissesse, como eu ouvi alguém dizer, se ele dissesse, meus ouvidos, meus olhos são impuros, o anjo viria e tocaria os olhos dele. O meu coração é impuro, o anjo tocaria o coração dele. Onde nós confessarmos ao Senhor que há impureza, que há erro, que há pecado, o Senhor vai vir ali e vai purificar. E é interessante que esse texto de Isaías diz o seguinte, olha só, só relendo ali, versículos 5 a 7 de Isaías 6. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. Agora preste atenção. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada, é uma coisa, e o teu pecado foi perdoado, é outra coisa. São coisas complementares, mas olha que interessante, a gente pode ver tudo isso junto. Vamos lembrar de 1 João capítulo 1, versículos 7 ali, 9. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, perdão dos pecados, mas Ele faz uma outra coisa, Ele não só perdoa, o que Ele faz? Ele nos purifica de toda injustiça. Alguém aqui já teve um filho que você disse para não comer bolo de chocolate, e ele desobedeceu e foi lá, e ele disse que não comeu, mas a boca dele está cheia de chocolate? Eu não me lembro se isso já aconteceu com o Noah, não lembro, mas assim, um filho que faz isso e diz para o pai, eu não fiz, eu não comi, tal. Bom, o pai diz assim, filho, eu te perdoo, mas eu preciso agora purificar a tua boca. Daí ele vai lá e lava o chocolate da boca. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos o perdão de Deus, mas ainda não estamos purificados daquele pecado. São duas coisas diferentes. Muitas vezes a falta de purificação nos leva a voltar àquele pecado. O sangue de Jesus, ele é poderoso não apenas para perdoar os pecados, que, em outras palavras, nos isenta de culpa, nos isenta de uma pena, de uma sentença. Um exemplo bem simples, né? Um detento que recebe o perdão de um juiz. O que acontece? A pena que ele tinha, ou que ele ia cumprir, não existe mais. Eu já ouvi casos de situação, querido, que a ficha da pessoa foi apagada como se nunca tivesse sido feito nada. E é isso que o Senhor faz mesmo. O Senhor perdoa os nossos pecados e Ele nem lembra mais do pecado que a gente fez. Você consegue imaginar isso?
você pedir perdão por um pecado que você já pediu perdão, e o Senhor não lembrar desse pecado, porque Ele já apagou. Deus tem o poder de apagar da sua memória os pecados que nós cometemos e já confessamos diante dEle. E a gente lembra muitas vezes dos nossos pecados, e muitas vezes nós não nos perdoamos de pecado que o Senhor, que já levou esse pecado sobre Ele, já perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, esquecer, limpar da sua memória, tirar a culpa, mas também nos purificar daquela mancha, da sujeira que o pecado trouxe. Isso está ligado agora à santificação. Porque, querido, eu lembro, e eu aprendi que a gente realmente precisa ser sincero, precisa ser humilde. Eu sofri muito com masturbação. Muito com masturbação. Mas pensa, eu pedia perdão, pedia perdão, ficava mal. Pouco tempo de novo. E de novo. Não havia um arrependimento, havia uma confissão, havia um remorso. Quantas vezes também acessei pornografia e pedia perdão. Deus me perdoa. E Deus me perdoa. Agora não faço. Não havia arrependimento. Mas o sangue de Jesus é eficaz, querido, para nos purificar disso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados ou libertos do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não adianta botar a culpa no teu pai, ou na tua mãe, ou no teu avô. Não, eles eram assim, todo mundo era faca na bota, eu também sou assim, por isso que eu explodo por qualquer coisa. Isso é uma coisa de família, está no sangue. Meu pai era alcoólatra, eu segui o mesmo caminho, a culpa é dele. Isso está no DNA. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos libertos disso. Eu vi o meu pai bater na minha mãe, por isso que eu bato na minha esposa. Tem que ser denunciado, né? Não é desculpa. Nós temos que parar, querido, com o princípio do Éden, de botar culpa no outro, e aí vai terminar lá na serpente, né? Em outras palavras, a gente vai sempre botar a culpa no diabo. É o diabo. Que eu vou dizer que nosso maior inimigo não é o diabo, nosso maior inimigo é nós mesmos. É o nosso orgulho, é a nossa resistência de admitir que nós estamos errados, que estamos falhos, que estamos falhando com a nossa esposa, ou com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso patrão, com o nosso líder, com o Senhor, com nós mesmos. Mas quando nós confessamos, de Jacó nós viramos Israel, aquele que prevalece, que luta e prevalece. Aleluia. Já indo, querido, para a conclusão. Aleluia. Aleluia. Em 1 Pedro, ainda nesse texto, a continuação dele, depois de ele dizer que é o sangue que nos resgata desse fútil procedimento, ele diz no versículo 22, então: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Querido, veja a importância da verdade de Deus na nossa vida, em obedecer a sua palavra. O Senhor disse: santifica-os na verdade, falando em relação aos discípulos, né? Orando ao Pai, a tua palavra é a verdade. Porque, queridos, como é fácil nós enganarmos a nós mesmos, né? Sabe, eu acho tão interessante, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Você já parou para pensar a motivação que levou o filho pródigo a voltar para a casa do pai? Porque a ênfase, na verdade, é sobre o coração do pai, né? De receber, a questão do perdão. Porque ali fala das 3 coisas perdidas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, né? O filho lá que estava perdido. Mas é interessante
que o filho pródigo, ele tem uma questão ali que é muito interessante. A maneira quando ele se dá conta, né, do que ele estava vivendo. Lucas capítulo 15, versículo 14, diz assim, né, que você conhece a história, né? Levou a parte dele, saiu da casa do pai, e aí gastou com meretrizes e tal. E depois, versículo 14 de Lucas 15 diz assim: depois de ter consumido tudo, porque ele foi para uma terra distante, né, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o pai, né? E aí você sabe, vinha ali de longe, o pai recebeu ele. É interessante que dá a impressão que ele pode ter mudado a motivação, mas quando ele diz: eu vou dizer para meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu sinceramente tenho dúvidas se realmente a motivação dele era porque ele feriu o coração do pai. Porque quando é que ele caiu em si? Quando ele estava naquele lugar querendo comer as mesmas coisas que os porcos comiam. E daí ele caindo em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levanta-me e irei ter com meu pai. Eu fico pensando que se tivesse uma cesta básica no caminho de volta para a casa do pai, umas marmitas assim, será que ele teria ido realmente para a casa do pai? Queridos, qual é a nossa motivação de servir ao Senhor? Nós servimos a Deus porque nós amamos a Ele, ou porque talvez alguém tem medo então de ir para o inferno e sabe que o único jeito de escapar do inferno, porque crê na Bíblia, é a salvação, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Qual é a nossa motivação de servir ao Senhor? É porque nós precisamos ser curados, ser libertos de alguma coisa, ou porque nós amamos realmente Ele, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário? O Deus que se fez homem, morreu crucificado. Alguns dizem que ele não tinha nem roupa, ele foi crucificado nu, porque dizem que a crucificação romana era sem roupa. Por isso que só pessoas mais próximas estavam ele, a mãe dele e tal, pessoas que eram muito próximas. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas queridos, a gente não faz ideia do que é a crucificação romana. Ele passou tudo isso porque ele nos amou, sem precisar ter feito nada disso, querido. Ele podia continuar reinando e a gente estaria confinado à eternidade longe de Deus. Eu não posso servi-lo por interesse. Eu não posso servi-lo simplesmente porque ele tem coisas boas, e ele tem, graças a Deus. Graças a ele, ele nos liberta do pecado, ele cura nossas enfermidades, ele nos dá paz, nos dá alegria, ele muda a nossa história. Mas se eu não servir a ele por ele mesmo, querido, quando eu me defrontar com as situações da vida, eu vou procurar culpados, eu não vou reconhecer o meu erro. E quando eu errar, a minha tristeza não vai ser porque eu feri a ele, mas porque eu perdi alguma coisa, por causa do meu senso de proteção. Porque eu quero salvar a minha vida. O Senhor diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perde por amor de mim, vai salvar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.